Hora de falar sobre alguns dos principais candidatos à vaga de centroavante da seleção brasileira. Endrick está de saída do Real Madrid e já conta com 3 times interessados. Pedro ou Vitor Roque? Quem está jogando mais? Quem tem mais chance de ser convocado por Carlo Ancelotti? E o João Pedro? Será que ele realmente caiu de nível lá no Chelsea? Esses são os temas do vídeo de hoje. Vamos começar falando sobre o João Pedro. São 2 gols e 3 assistências em 10 jogos na temporada, mas ele não participa de gols há 6 partidas. Inclusive, tem um levantamento feito por alguns veículos de comunicação que contam que o João Pedro ficou sem finalizar durante 5 partidas, o que é um número expressivo para um centroavante. Só que, se você analisar de fato as atuações do João Pedro, você vai ver que esses números são um pouco mentirosos. Primeiro, você pode citar, por exemplo, que contra o Manchester United, o Chelsea ficou com a menos durante boa parte do jogo e o João Pedro ficou à disposição praticamente o tempo inteiro para marcar, se desdobrando em mais de 2 caras, porque ele estava muito sozinho no campo de ataque, então ele teve poucas oportunidades. E isso vem ocorrendo em outros jogos. Se você pegar os melhores momentos, você vai ver que o João Pedro não é que ele desperdiçou grande chance. Tanto é que ele nem finaliza, né? Tem um pouco, claro, da falha dele de talvez não procurar um pouco mais o jogo, de arriscar um pouco mais, mas também mostra ali que o Chelsea não vem criando tanto assim. E isso pode ter influência direta com a ausência do Palmer, que é o principal jogador do Chelsea, que é quem poderia abastecer mais o João Pedro. Só que eu acho que essa análise é um pouco mais profunda do que a gente imagina. O João Pedro, ele surge mais pro pessoal assim que não acompanhava tanto o Brighton a partir do momento que ele vai pro Chelsea e faz um grande mundial de clubes. Só que quem já acompanhava ele, inclusive, eu nem vi o João Pedro tanto assim como centroavante. Estava revendo um vídeo aqui mais antigo e eu colocava o João Pedro muito na disputa ali com o Matheus Cunha, porque ele é mais um falso 9, um segundo atacante, do que aquele centroavante que vai te trazer gols o tempo inteiro. Ele até consegue trazer bons números. Na temporada retrasada, por exemplo, o João Pedro marcou 20 gols em 40 jogos na temporada. Então é um cara, sim, que te entrega gols, mas que é muito mais do que isso. É um jogador que consegue fazer o pivô, tem drible, tem velocidade, mas ele não é aquele centroavante de faro de gol. E até, assim, eu acho que até as críticas, por mais que ele não tenha finalizado, estão um pouco exageradas. Se você pegar mesmo os torcedores do Chelsea, eles estão satisfeitos com os primeiros jogos do João Pedro, e 2 gols e 3 assistências em 10 jogos não é que é um número muito negativo assim para o João Pedro. Não é que depois do Mundial de Clubes ele caiu totalmente. Mas acho importante trazer esse tema aqui para o canal, porque é sempre um 880. A gente vai de euforia extrema com o João Pedro lá no Mundial de Clubes, há alguns momentos, para quem pega o número frio, para quem joga no Twitter e vê algumas críticas de algumas páginas gringas, pensa assim, perdemos o nosso camisa 9, o João Pedro agora não tá jogando nada, agora é Pedro, é Vitor Roque, e não é bem assim. O João Pedro continua entregando tecnicamente, só que tem essas questões, o Chelsea sofrendo com algumas lesões, Palmer fora, você pega alguns contextos, por exemplo, contra o Manchester United num contexto favorável, enfrenta um Bayern de Munique fora de casa, então, peraí, não é bem assim. O João Pedro, pelo menos nas partidas que eu vi, jogou sim bem, vem gerando o jogo, fazendo tudo aquilo que a gente já sabe que ele é capaz de fazer. Só que eu acho que ele não pode sofrer mais ou menos da síndrome do Gabriel Jesus, que sempre foi considerado um camisa 9, aquele cara fazedor de gols, aí chega na Copa, ele não te entrega gols, fica aquela crítica, todo mundo cai em cima dele. Sendo que nunca foi a principal característica do Gabriel Jesus. Também sempre viu o Gabriel Jesus muito mais... São perfis diferentes, o Gabriel Jesus é mais um driblador, mais técnico, consegue jogar mais pelos lados do que o João Pedro, mas ele não é aquele centroavante, talvez ele seja parecido mais com o Paulinho, por exemplo, do Palmeiras, que eu acho que é uma posição cada vez mais rara no futebol brasileiro e mundial, que é aquele segundo atacante, e o Gabriel Jesus é muito mais nessa linha do que um centroavante. Então, por que, mais uma vez, trazendo esse tema aqui, pra gente frear as expectativas em termos, assim, do João Pedro ser um artilheiraço na seleção brasileira. Ainda acho que ele é o melhor centroavante à disposição, ainda acho que ele, se for para ter algum 9, talvez ele seja de fato o melhor nome comparando com outros, mas ele não é esse fazedor de gols. O meu fazedor de gols tá aqui nesse vídeo, eu vou falar mais pra frente. Mas antes de concluir os próximos temas, peço o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Assim que você deixa o like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas, então dá essa moral aí.
E se você é novo por aqui, se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. A gente faz aqui acompanhamento dos jogadores que estão no radar da seleção, notícias, estatísticas, mais análises também. Então, se você gosta do tema, fica o convite aí para se inscrever e ativar o sininho de notificações. Dando prosseguimento aqui no vídeo, vamos falar sobre Pedro e Vitor Roque. Já estava para falar sobre eles aqui um tempinho e eu acho que deu para juntar tudo. Um vídeo só sobre centroavantes e também para aproveitar o tema pelo jogo desse domingo. Pedro contra Vitor Roque. Ambos atuaram bem. Vitória do Flamengo por 3-2. O Pedro faz um pivôzaço no primeiro gol. Claro, você pode falar ali que o Bruno Fux deu um pouco de liberdade pro Pedro, mas acho que é muito mais mérito do centroavante do Flamengo do que falha do zagueiro do Palmeiras. E deixa o Arrascaeta na cara do gol. E depois o Pedro ainda faz mais um gol. E além de sofrer o pênalti, então o Pedro participa diretamente dos 3 gols e não é de agora que ele vem jogando bem. Do outro lado, você vai ter o Vitor Roque, que mais uma vez faz um gol, e gol de centroavante mesmo, né? Aquela se posiciona nas costas do lateral, cabeceio firme, forte, um gol muito bonito na minha visão. E também, apesar de não dar assistência em si para o segundo gol do Palmeiras, ele também faz o pivô, gira e deixa, não me lembro agora quem finalizou, foi o Piquerez? Não vou lembrar agora de cabeça, mas acho que foi o Piquerez finaliza, a bola sobra para o Gustavo Gomes marcar no rebote. Enfim, duas boas atuações de 2 centroavantes que estão cada vez mais falados para serem convocados para a seleção brasileira. Antes de dar minha opinião, um número. Quem tem mais participações em gols na temporada? Só para dar uma contextualizada. Pedro, 0,61 de média e o Vitor Roque, 0,45. Então, o Pedro, que viveu momentos mais negativos, o Vitor Roque também começa o ano muito criticado porque não fazia gol, demora a sair o primeiro gol do Vitor Roque, o Pedro sofre toda aquela questão com o Felipe Luiz, agora os dois retomando o caminho dos gols e cada vez mais pedidos na seleção brasileira. Antes de dar minha opinião também, trazer aqui que, na visão do Ancelotti, o mais possível, o mais provável é que Vitor Roque seja convocado. Segundo informações do Marcel Rizzo, do Estadão, abre aspas, o atacante do Palmeiras já esteve na pré-lista para os amistosos na Ásia contra o Japão e Coreia e tem chamado a atenção pela versatilidade fora da área, principalmente pela força. São características diferentes do Caio Jorge do Cruzeiro, que já teve chance recentemente. Obviamente, isso não impede que o Pedro seja convocado. São jogadores com características diferentes. Mas, nesse momento, é mais possível que o Vitor Roque esteja na próxima convocação da seleção brasileira. E se você pegar aqui os concorrentes, vamos lá, Igor Jesus, o próprio João Pedro. Eu acho que, na minha visão e na do Ancelotti, o João Pedro já é um nome mais carimbado. Um cara que pode ser titular da seleção e que tem mais experiência, tem jogado melhor há mais tempo. Então, tira uma vaga do João Pedro, acho que sobram 2, que o Ancelotti já convocou 2 e 3 centroavantes, mas vamos supor que sejam 2 vagas. Você vai ter como principais concorrentes, além de Pedro e Vitor Roque, o Igor Jesus, o Evanilson, o Richarlison, o Endrick e o Caio Jorge. Richarlison já foi testado mais de uma vez, Igor Jesus e Caio Jorge também. Então, abrindo o leque e trazendo ainda aquela informação que saiu também, se não me engano, foi o próprio Marcel Rizzo, que o Ancelotti pretende dar mais chances a jogadores do futebol brasileiro, é bem possível que tanto Pedro quanto o Vitor Roque estejam na próxima convocação. Não duvido que isso aconteça, porque o Endrick não tem jogado, não tem tido espaço no Real Madrid. O Richarlison na seleção não tem ido bem muito, também no Tottenham tem alternado entre titular e reserva. Talvez o Evanilson mereça uma chance. Eu, Samuel, o que eu faria? Como eu disse, João Pedro já tem uma vaga garantida. E aí você tem 2 outras vagas que, uma, ao meu ver, tem que ser de um cara estilo Igor Jesus, Pedro e Evanilson, que é um cara mais pivô, talvez até o Richarlison entre nessa cota, um meio termo ali no meio do caminho, né? Mas tanto o Pedro, um cara mais pivô, que consegue ser mais alto, ganhar algumas disputas aéreas e que tem um pouco mais de faro de gol, que talvez nem seja tanto o caso do Igor Jesus, e um centroavante mais rápido, mais veloz, que vai atacar as costas, que tem um pouco mais de drible, que acho que entra na cota Endrick, Caio Jorge e Vitor Roque. Eu, Samuel, convocaria João Pedro nesse momento. João Pedro, Pedro para dar uma testada nele e Endrick. Por quê? Por mais que o Vitor Roque ainda não tenha tido oportunidades na seleção brasileira, eu gostaria de ver o Endrick. E eu sei, ele não tá jogando no Real Madrid, mas é o cara mais fazedor de gols, na minha opinião. É o cara que, se eu olhar pro banco de reservas e estiver precisando de um gol, quem mais me traz esperança de ter um posicionamento, de tirar uma jogada da cartola, de acertar uma finalização do absolutamente nada, é o Endrick. É o cara mais especial na minha visão.
E mesmo ele sendo reserva do Real Madrid, a gente vai chegar lá, eu vou falar sobre o Endrick, é o próximo tema aqui do vídeo, eu convocaria ele. Até porque, numa Copa do Mundo, é muito difícil você ter dois caras jovens, que tem mais ou menos a mesma característica, mais ou menos a altura semelhante, que são o Endrick e Vitor Roque, sem experiência nenhuma. Você não precisa ter os dois, para mim é um ou outro. Então a concorrência do Vitor Roque, eu separo ela. Não é que o Vitor Roque é menos ou mais jogador do que o Pedro, mas por questão de característica. Eu coloco o Pedro de um lado, junto de Igor Jesus, Evanilson, e talvez o Pedro hoje é quem vem jogando melhor, e do outro lado eu coloco o Endrick, Caio Jorge e Vitor Roque. E por mais que Caio Jorge e Vitor Roque tenham uma fase melhor do que o Endrick, eu não consigo deixar o Endrick de fora. Na última, eu nem citei o Endrick como um postulante, porque ele vinha voltando de lesão, então é natural que nem nos treinamentos ele tenha ritmo de jogo, mas olhando para o futuro, eu ainda acho o Endrick o melhor centroavante à disposição, até mesmo mais do que o João Pedro. Assim, de jogador de futebol, eu acho o Endrick o mais técnico, que finaliza melhor, que tem mais capacidade de fazer uma diferença em uma Copa do Mundo, apesar da idade. Mas eu acho que o Endrick realmente é um cara muito promissor e que pode entregar ainda mais na seleção brasileira. Mas enfim, é a minha opinião. A do Ancelotti provavelmente será diferente. E falando sobre o Endrick, justamente sobre o Endrick, é o nosso próximo tema. Segundo o jornalista Pepe Álvares, abre aspas para ele, Endrick sairá em janeiro. O jogador cedeu e concordou em buscar um empréstimo que lhe garantirá tempo de jogo e lhe dará uma chance de jogar a Copa do Mundo. O acordo está sendo negociado. E segundo o The New York Times, o Endrick, no último jogo do Real Madrid, que foi contra o Getafe, ele vai aquecer e na hora que ele volta para o banco, abre aspas aí para o New York Times, o Endrick foi para o banco irritado. 6º jogo consecutivo sem jogar desde sua recuperação. Mais de 150 dias sem disputar uma partida oficial. E tudo isso faz o Endrick, na apuração do Pepe Álvares, querer sair do Real Madrid. E olhando para a Copa do Mundo, olhando para o que o Endrick pode oferecer para a seleção brasileira, já disse tudo isso antes, é o mais certo. Inclusive tem demorado para acontecer isso. Eu acho assim, inconcebível o Gonzalo Garcia receber mais chances do que o Endrick. O Gonzalo Garcia não é meio jogador do que o Endrick é. Por tudo que eu já vi do Gonzalo, fez uns gols no Mundial e tal. Cara, questão de refino técnico, de finalização, não tem comparação. Não tem. E mesmo assim, o Endrick não recebe oportunidades. Não tem nem sequer minutos de demonstrar o que ele pode fazer pro Real Madrid. Então, o mais certo, de fato, é sair do Real Madrid. E os 3 clubes interessados seriam Olympique de Marseille, Manchester United e Real Sociedad. O que mais tem se falado é, de fato, o Olympique de Marseille. Segundo a ESPN, o clube francês gostaria de ter o Endrick para preencher as vagas do Aubameyang e do Gouiri durante a Copa Africana, que começa em dezembro, mas se estende por janeiro. Já o L'Équipe da França traz que tem o interesse do Olympique de Marseille e que seria por empréstimo. De toda forma, está muito ainda no começo. Não é que, amanhã o Endrick vai ser anunciado pelo Olympique de Marseille, até porque a gente está aqui em 20 de outubro, faltam ainda 2 meses para a janela europeia se abrir. Então o Endrick ainda tem um determinado tempo para pensar, o Real Madrid também, o Xabi Alonso refletir se de fato o Endrick não merece mais oportunidades. Mas, cara, independentemente aqui se for Olympique, United, Real Sociedad, pior do que tá não fica. Eu, particularmente, eu acho o United um pouco arriscado, porque ele também seria reserva, uma liga um pouco mais física, e o United já tem o Chesco, o Malte, o Cunha, que vem atuando ali ou como centroavantes ou como falso 9. O Olympique, eu fico um pouco com o pé atrás, porque e quando esses 2 centroavantes africanos voltarem da Copa Africana? Será que o Endrick terá chances? E na Real Sociedad, acho que ele também chegaria com status de reserva, mas podendo entrar praticamente todo o jogo, talvez seria o cenário ideal ali. Falaram-se até do Real Betis, mas acho que foi mais especulação, também seria um bom destino, apesar deles terem um centroavante bom lá, o Vitor Roque também não deu muito certo, mas eu acho que é o Real Sociedad, o Olympique de Marseille, de qualquer maneira, o cenário para o Endrick deve melhorar se ele sair de fato, e fico feliz que ele tomou essa decisão. Não precisa largar o Real Madrid, seja emprestado, faz ali 6 meses, e o Antony, no Real Betis, mostrou que 6 meses são o suficiente. E o próprio Vitor Roque, o Pedro, há quanto tempo que eles estão jogando bem? Não tem mais de 6 meses. Então se você faz 3, 4, 5 meses ali muito bem, você já volta no radar da seleção brasileira, ainda mais porque o Ancelotti já o conhece. Não sei até que ponto que o Ancelotti gosta do Endrick. Isso também estou curioso para saber, porque, de fato, no Real Madrid, ele tinha poucas oportunidades com o Ancelotti, mas a concorrência também era muito maior. E ele recebia, ainda assim, mais oportunidades do que ele recebe hoje. Então, cara, tomara que o Endrick saia, que vai ser o melhor para ele, ir para o Olympique, para o Real Sociedad, qualquer
qualquer clube é o melhor caminho do que ficar no Real Madrid, porque diante disso aí, cara, não tem condição nenhuma. A conclusão que eu tiro desse vídeo é que, apesar de alguns centroavantes estarem numa fase positiva, a gente não tem nenhum 100% confiável e que o Vini próximo do gol é de fato a melhor opção. Mas quero saber sua opinião, deixa aí nos comentários. E fica também o convite, sabe quando a gente tinha um camisa 9 muito confiável? Na Copa de 94. Eu falo sobre a importância do Romário no vídeo que tá aparecendo aí na tela, então fica o convite. Falo também sobre como jogava aquela seleção que foi tetracampeã do mundo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.